Nós, como discípulos agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Essa lição, ela vai, resumindo ela de maneira prática, ela vem nos orientando como viver como discípulos agora, nesse tempo que estamos vivendo, trazendo também experiências e orientações de como as pessoas reagiram na época de Jesus. E aí nós vamos trazer lições também para nós e como nós, hoje, podemos ou devemos reagir com as lições sobre discipulado. Nós temos hoje conosco o pastor Julian. Ele foi pastor aqui nesta igreja, segundo pastor do distrito, desse distrito. E nós estamos convidando, ele para que ele possa subir até aqui, e ele terá esses momentos para passar. Hoje a lição vai ser geral. Vamos aproveitar o pastor, e ele vai dar também aqui as boas-vindas para aqueles que ainda não o conhecem, os novos membros, e que gostaria de pedir que o Espírito Santo, nesse momento, pudesse atuar na vida do Senhor e também nas nossas vidas, para que possamos entender e também colocar em prática. E apenas uma pequena observação: os nossos jovens e adolescentes hoje vão ficar aqui na igreja também. O nosso professor não está, então que eles possam ficar aqui e participar desse momento. Nós vamos estar também com um microfone também nos bancos. Se por acaso alguém quiser participar e o pastor der essa oportunidade, é só levantar a mão e o pastor vai estar aqui mais de frente e a gente vai dar a oportunidade para quem quiser participar. Pastor, Deus abençoe o senhor nesse momento, tá? Se apresente de maneira mais clara, para aqueles que não conhecem o senhor ainda e para aqueles que já conhecem, aonde o senhor está nesse momento, fazendo o quê, tá bom? Obrigado, Davi. Bom dia, meu povo. Feliz sábado. Eu não vou falar muito do passado, porque aí chora, Mas, irmãos, que bênção, que privilégio o sábado, esse dia aqui especial, poder vir aqui em Formosinha. Do dia que eu me despedi desse distrito, é a primeira vez que eu estou voltando aqui. A igreja nos dá oportunidades e maravilhosos privilégios, e os 3 anos que eu e minha família vivemos aqui, e a minha família começou a ser construída aqui, os filhos que Deus nos deu. O primeiro nasceu em Brasília, mas ele foi criado aqui em Formosinha. E por aí nós vamos mostrar uma foto daqui a pouco. E a gente vai para lá e para cá, e em Brasília eu volto uma vez por mês quase. Mas sempre a gente tem atividades, a gente tem compromissos, e de quinta-feira até terça nós estamos em reuniões ali na União, e hoje especialmente não tínhamos nenhuma atividade pela manhã. Então eu não reservei nada, não avisei para ninguém, e aí encontrei a Gláucia no Campuri da Ocob, e aí a gente combinou, eu falei, vou para Formosa então. E vindo para cá hoje cedo, pela estrada, muita coisa mudou, as coisas vão se desenvolvendo, vão melhorando, e como a igreja está bonita também, e a gente vai lembrando de tantas histórias, se a gente fosse contar a história, a gente ficaria com uma semana contando história, mas foi tudo muito bom, e eu agradeço muito a Deus a oportunidade e o privilégio de poder estar aqui hoje. Eu queria mostrar para vocês a minha família hoje. Eu tinha o costume de sentar bem aqui nesse banco, aqui pertinho da porta, e hoje, quando eu entrei, eu sentei do lado de cá, não sei porquê, mas enfim, era aqui que eu sentava. Mas eu queria que se desse aí para ser projetado uma foto da minha família hoje. Essa foto ela foi tirada na semana passada. Tem uma semana, está fresquinha, então está todo mundo do jeito que é. Não está nem mais magro, nem mais gordinho, está todo mundo do jeito que é. E desde que eu e a Poliana nos casamos, o nosso sonho era ter uma filha.
E a gente estudou, a gente leu e a gente fez o que pôde para ter uma menina, né? E aí nasceu o Emanuel em Brasília, ele foi criado aqui. E daqui nós mudamos para o Tocantins. Lá no Tocantins nós moramos 5 anos. E do Tocantins, ali no Tocantins nasceu o Josué. E depois do Tocantins nós fomos para Goiás. E em Goiânia moramos mais 5 anos. E lá em Goiânia nasceu o Estevão. E agora nós moramos em Várzea Grande, que é na região metropolitana de Cuiabá. E acabou. Não dá mais, irmãos. Abraão, por onde ia, ele fazia altar, né? E onde eu estou indo, nasce um menino. Então, mas tudo isso foi tentando uma menina, Pablini, e aí a gente desistiu. A vontade de Deus era ter um menino mesmo. Quando der aí, vocês avisam, coloquem e a gente mostra, tá bom? Mas, irmãos, eu agradeço muito a Deus, a família que tenho. Alguns perguntam assim, né? Como que é ser pai, mãe de 3 meninos? Tem uma palavra que descreve essa experiência: caos. A casa é uma festa, né? É tudo muito organizado. Tá aí a nossa família. Então, o da direita aqui é o Emanuel. Ele vai fazer 12 anos semana que vem. Então, já tem aí um bom tempo que nós saímos daqui, né? O que está no colo da Poliana é a rapinha do Tacho, é o Estevão. E o que está no meu colo é o Josué. Então, tem uma história aí muito, muito bonita, né? Do nome do Emanuel, a gente sonhou com esse nome aqui. E o Emanuel, então, foi o que escolheu o nome dos irmãos. Josué, porque foi matador de gente, essa foi a justificativa dele. E ele escolheu Estevão, e aí eu falei, mas filho, ele morreu apedrejado. Ele falou, não, pai, mas ele viu a glória de Deus. Então, foi o Emanuelzinho que escolheu o nome dos irmãos. Está aí a nossa família, nós louvamos e agradecemos muito a Deus pelo que somos. Amém? Muito bom. Meus irmãos, vamos recapitular então alguns pontos importantes da nossa lição. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando pela internet. Vocês são muito bem-vindos e nosso desejo é que vocês desfrutem de um sábado maravilhoso também, tá bom? Quando nós estamos de partida, ou se nós fôssemos avisados que nós viajaríamos ou mudaríamos ou morreríamos, provavelmente nossa atitude em relação ao tempo da nossa vida ou ao que nós faríamos seria diferente. Algumas coisas nós faríamos, outras nós deixaríamos de fazer. Com certeza, algumas coisas a gente não consegue fazer antes da nossa partida. Por exemplo, na Igreja Adventista, nós não temos por costume avisar aos pastores que eles serão transferidos muito tempo antes dessa transferência, para que não gere expectativa, para que não fique de sobreaviso, enfim, há muitas coisas que envolvem isso aí. Mas eu tenho certeza que se nós fôssemos avisados de coisas que aconteceriam conosco, nós tomaríamos algumas providências, e essas providências fariam com que algumas coisas na nossa vida mudassem. Jesus, ele sabia do tempo perfeitamente que estava diante dele, e quando ele percebe o cenário que está montado, e ele vê que o tempo que lhe resta é o tempo de colocar tudo que era preciso no coração e na mente dos seus discípulos, então ele começa a selecionar algumas coisas que eram fundamentais, que eles aprendessem e que eles pudessem colocar em prática, e essas coisas, de alguma forma, são vistas na nossa vida hoje, são práticas da nossa igreja hoje. Então, desde a semana passada, nós estamos acompanhando na lição alguns ensinamentos de Jesus para que o projeto da construção da igreja, para que o projeto do discipulado, para que isso pudesse dar certo. Uma coisa era
É você ser o dono do projeto e você estar perto, vendo, acompanhando, dizendo que precisa fazer sim ou não. Mas outra coisa é você confiar que alguma coisa que você idealizou, sonhou, vai dar certo. A gente pode tomar votos, por exemplo, para que exista a garantia de que algumas coisas vão acontecer, ou a gente pode simplesmente confiar que algumas coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo muito claro aqui que me veio à mente agora. Quando fui pastor aqui, aos domingos, geralmente, nós fazíamos mutirão para construir a parte mais grossa do prédio que está aqui no fundo da igreja. E a gente começava bem cedo e o nosso combinado era todo mundo dar o máximo de si até a hora do almoço, a gente almoçava e ia embora. Mas a gente percebeu algumas vezes que alguns dos nossos irmãos, eles ficavam meio desanimados ali pelo meio da manhã. Então, qual era a estratégia? A estratégia era convidar as irmãs, as esposas, para vir e só passar pela calçada e falar assim, olha lá o meu marido. O meu marido é o mais forte, o meu marido é o pedreiro melhor, o meu marido é o que está ajudando mais e tal. E quando o marido via a esposa passando pela calçada, aquilo ali dava energia nele, ele se enchia de ânimo, de alegria, e ele trabalhava mais e aquilo ali era o gás, era a certeza de que o trabalho não ia diminuir em nenhum momento naqueles mutirões de domingo. É mais ou menos isso, essa garantia de que eu estou falando. Algumas coisas precisavam fazer com que aquele ensinamento de Jesus fosse praticado durante o restante dos anos. E como que a gente faz isso? Aqui em Formosinha, eu aprendi uma coisa muito importante. Aqui eu aprendi que onde está um, todos estão. E Jesus, ele passou tempo com seus discípulos. E os discípulos viram coerência na vida de Jesus, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele fazia. E aquilo que Jesus nos ensinou foi tão simples e foi tão prático, e a forma como foi colocado foi tão profundo, que eles abraçaram aquilo ali, tiveram uma experiência, essa experiência foi maravilhosa para eles, e eles conseguiram então desenvolver. E nós estamos aqui hoje por conta de ensinamentos e lições que os discípulos aprenderam durante o ministério de Jesus, mas principalmente nos últimos dias de vida de Jesus. Então, aqui na lição da semana que passou, nós temos alguns ensinamentos que são pilares para que o discipulado e a igreja ela possa existir como existe hoje aqui. A primeira coisa que Jesus coloca aqui, que o autor ressalta, é o plano de Deus para o casamento. Casar é uma bênção, não é verdade? E você sabia que pessoas são mais felizes casadas? Você sabia disso? O casamento, gente, é a maior loucura que um ser humano pode inventar de começar a planejar na vida dele. Porque casamento é um negócio que a gente entra sem saber como vai ser, por mais curso que você faça, livro que leia, conselho que receba, as coisas vão acontecer durante o tempo. E a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. O casamento é um negócio que, se você não tiver paciência, humildade, uma série de outras coisas, vai dar errado. A minha esposa já arrumou as malas uma vez para sair de casa, entendeu? E o pecador aqui que nunca teve essa experiência atira a primeira pedra, ou vamos tirar uma selfie porque já vai para o céu, não é verdade? Então, assim, é uma experiência maravilhosa de companheirismo, mas é uma aventura, porque todo dia é um negócio muito novo. E por mais tempo que algumas pessoas possam estar casadas, ainda assim se descobrem coisas maravilhosas a cada novo dia que vivem aqui na Terra. E qual é o grande lance do casamento? É que no casamento, o ser humano ele tem a oportunidade de compartilhar da obra criadora de Deus. Então, ninguém casa, ou no plano de Deus, ninguém deveria se casar para que não tivesse filhos. Naturalmente, casou, vai ter criança e é para poder encher o mundo.
Alguns, como eu, estavam querendo encher o mundo sozinho, né? Mas cada família tem a oportunidade de participar da obra criadora de Deus dentro da instituição do matrimônio. E isso é maravilhoso. O casamento molda a nossa vida, molda o nosso caráter. O matrimônio, ele transforma a sociedade. Eu li uma reportagem essa semana de que a partir do ano 2060, se o mundo existir ali, a população do Brasil, especialmente, ela vai começar a diminuir. Ou seja, a partir de agora, as pessoas estão cada vez mais tendo menos filhos, mas vai chegar um momento em que a subida vai acabar, o platô vai acabar e vai começar a descer. Então, nós vamos ter mais adultos, mais idosos, vai começar a morrer, não tem que repor, e isso aí é o cenário de que, mais para frente, se o mundo também não acabar, não vai ter mais gente no mundo, entendeu? Especialmente no Brasil, era isso aí que estava dizendo. Qual é a estratégia, por exemplo, dos países árabes para que eles possam mudar uma cultura? Eles têm filhos. A estratégia de mudança de vida, de cultura deles, é ter filhos. Então, existe algo muito sagrado em volta do casamento e Deus criou isso, e tudo que Deus cria, tudo aquilo que Deus coloca à sua mão é poderoso e é maravilhoso. E Satanás, ele sabe que se destruir uma família, se ele destruir um casal, se ele destruir um matrimônio, ele vai conseguir destruir uma igreja, ele vai conseguir destruir mais famílias que estão em volta, ele vai conseguir destruir uma sociedade, e ele tem tido êxito em algumas dessas frentes de ações dele, mas nós sabemos pela palavra de Deus que ele não terá êxito plenamente, porque Deus é maravilhoso e milagres acontecerão. Amém? Não é porque sabemos que haverá vitória no povo de Deus em relação a esse item que nós devemos vacilar. Mas a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar e cuidar daquilo que está em nossas mãos. Então, quando aqui na lição nós temos aqui o título do plano de Deus para o casamento, o plano de Deus para o casamento é que o plano do seu casamento ele seja para toda a vida. É isso aí. Aí alguns perguntam assim, pastor, vai ter casamento lá no céu? O que você acha? Vai ter casamento no céu? Sim ou não? Vai ter sim ou não, gente? Mas por que um negócio tão bom aqui na terra não vai ter lá no céu? Você já parou para pensar nisso? Glaucio, calma, tá? Por que não vai ter casamento no céu? Você já parou para pensar nisso? Vamos colocar aqui uma resposta bem humana para isso? Imagina alguém que era casado, olha o problema, tá bom? Deus é perfeito, ele sabe resolver isso, mas vamos colocar um problema humano aqui. Uma pessoa era casada, e aí um dos cônjuges ali falece. Morreu, a pessoa que ficou viúva pode casar, sim ou não? Segundo a Bíblia, qual é a outra condição que a Bíblia dá para que uma pessoa possa se casar novamente? Qual é? O adultério. Muito bem. Então, nessas duas condições, a Bíblia afirma que uma pessoa ela pode se casar novamente. Agora imagina, morreu, aí casou de novo. E aí, como é que vai ser lá em cima no céu? Você já parou para pensar nisso? Mas vamos pensar da outra possibilidade que a Bíblia coloca. Houve um adultério, houve a separação, casou de novo. O que adulterou, passou o tempo, ele foi transformado. Ou ela foi transformada, converteu, regularizou a vida com Deus, está tudo certo e vai estar lá no céu. E aí? Você está entendendo? Qual é o plano do casamento? O plano do casamento é o seguinte: escolha o seu amor e ame a sua escolha. Esse é o plano de Deus para o casamento. Deve ser e é para ser apenas um na nossa vida. Agora, pode acontecer que seja mais de um? Pode. Mas esse não é o plano de Deus. E nós precisamos entender, gente, algo muito sério. Hoje, com a velocidade que se assina um papel,
dizendo, estamos casados, com a mesma velocidade, a gente assina um outro papel desfazendo esse casamento. O casamento não é um contrato ou um papel que a gente assina ou desassina, vamos dizer assim, para que algo que Deus instituiu tenha validade ou não tenha validade. Tá bom? E aqui na lição, a gente percebe que os fariseus, eles fazem uma pergunta para Jesus, o que Jesus achava do casamento, do divórcio principalmente e tal, porque o Herodes aqui, ele vivia numa situação constrangedora, e se Jesus responde de uma forma um pouco mais desatenta aqui, ele mesmo colocava-se numa enrascada. Mas como perfeito, Jesus nos faz refletir sobre a instituição e sobre a veracidade, sobre a importância do casamento. Então, uma igreja feliz, uma igreja saudável, é uma igreja que tem famílias bem estruturadas, casais bem estruturados na sua vida matrimonial. Não somos perfeitos, não somos perfeitos, tenha plena consciência disso, mas nós não podemos ser acomodados. Nós precisamos de diligência, disciplina e esforço para, como casal, buscarmos viver o melhor de Deus nessa terra. Quer que uma igreja seja uma igreja boa, uma igreja feliz, e pessoas possam se espelhar, jovens possam desejar viver o plano de Deus para a vida, nós que somos casados precisamos buscar situações em que nós possamos ser o exemplo. Aqui nessa igreja, eu não posso dizer de hoje, mas na época que fui pastor, muitas irmãs eram casadas com amigos que não eram membros da igreja. Mas essas irmãs, algumas delas, foram luz e grandes testemunhos para a conversão dos seus cônjuges. Por quê? Porque eram pessoas que buscavam viver da forma que podiam, nas condições que tinham, como uma testemunha de Cristo dentro do seu lar, amando, servindo e tudo mais. Então, não há desculpa para que nós não consigamos fazer aquilo que precisa ser feito em relação ao matrimônio, ok? Então, esse aqui seria o plano de Deus para o matrimônio. Uma outra coisa, para que a gente possa ter uma igreja forte, feliz, para que nós possamos ter discipulado, nós precisamos ter o quê, gente? Criança. E pensa na bênção que é ter criança. Tem 3 lá em casa. Vocês já viram o rostinho deles aí, e tem criança na sua casa e tem criança dentro da igreja. É triste quando a gente vai num lugar sem criança. É morto, não é verdade? Eu preguei numa cidade lá do Mato Grosso, 3 semanas atrás, e aí às 9 horas eu preguei numa igreja que tinha muita criança, Anderson. E pensa no barulho, na festa e tal. E é normal, gente. E é normal. E às vezes a gente se pega colocando limite nas crianças e tal, mas quando a gente era criança a gente fazia igual ou pior, não é verdade? Então, criança é uma bênção. E aí às 10h30 eu fui pregar numa outra igreja. E não tinha criança nenhuma na igreja. Parecia que estava dentro de uma geladeira, assim, dentro do freezer. Tudo silêncio, tudo meio morto. E às vezes a igreja é um lugar reverente, não é verdade? Esse aqui precisa ser um lugar reverente, mas na reverência a gente pode ter o quê? Alegria, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, não, as crianças estão barulhentas, as crianças isso, as crianças aquilo, e às vezes a gente precisa repensar na nossa forma de culto, não é verdade? Imagina, as crianças estão lá se divertindo, e as professoras da escola sabatina fazem lá um monte de coisas, lanchinho e tal, e aí chega 10h30, esses meninos agora têm que sentar no banco e ficar quietinho, olhando para frente, não pode virar para o lado, não pode espreguiçar, não pode fazer nada. A gente talvez precisa pensar como a gente faz as coisas dentro da igreja, para que esses meninos eles possam ser mais felizes. Talvez o culto às 9h e as professoras se virem com essas crianças às 10h30, não é verdade? Não sei, é uma saída, né? Nós estamos colocando a bronca para elas. Mas, enfim, as crianças, elas são importantes no reino de Deus. E a lição ressalta que a simplicidade delas, o carinho delas, a forma como elas aceitam umas às outras, como perdoam, como interagem, como participam da vida uma das outras, isso precisa ser um exemplo maravilhoso para cada um de nós.
Os discípulos, querendo colocar a ordem na fila, foram repreendidos por Jesus, e o próprio Cristo disse: não impeçam as crianças de vir a mim, porque delas é o reino de Deus. E se alguém quiser ir para o céu, precisa ser como elas, bagunceiras, irmãos. Era disso que Jesus estava falando? Corre para lá, corre para cá, era disso? Não, Jesus estava falando do quê? Da sinceridade, do amor, do carinho, da entrega, da participação. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então fica aqui o meu apelo para que os casais que ainda não têm filhos possam planejar tê-los. E quem são os casais que precisam de oração aí hoje? Tem casais aqui que precisam de oração? Está animado, Messias? Irmãos, vamos encher e povoar a terra, tá bom? E vamos trazer mais crianças, mais crianças. Às vezes nós não vamos ter os nossos filhos naturais, mas nós vamos ter os nossos filhos espirituais. Como que a gente começa a encher a nossa igreja de crianças? Através dos nossos ministérios de apoio e base para eles. Os aventureiros, os desbravadores e tantas outras iniciativas mais que nós temos aqui. Tá bom? Então, Jesus nos ensinou que as crianças são importantes, sim ou não? Muito importantes. Vamos dar a devida importância e o carinho a elas. Quando falarmos com elas, vamos nos ajoelhar para ficar na altura delas, dando importância a elas, e assim nós vamos ter a atenção, o carinho e o respeito deles. Aqui na lição de terça-feira, ressaltando, nós temos e chegamos num ponto assim muito importante. Você já ouviu a frase de que alguém falou assim: no dia que eu tiver dinheiro tal, recurso tal, eu vou ser feliz ou eu vou conseguir fazer tal coisa? Você já ouviu alguém dizer assim? No dia que eu tiver isso aqui, eu vou ser mais feliz. Talvez você já ouviu ou talvez você mesmo já falou isso aí, não é verdade? Sabia que não importa o quanto você possua para que você possa ser? A Bíblia aqui está falando que o discipulado e uma igreja saudável é uma igreja que precisa cuidar com seus extremos. Aqui fala sobre o jovem rico. O jovem rico talvez tenha ouvido essa conversa de Jesus em relação às crianças. E ele se sentiu parte daquilo ali porque, poxa, eu sou uma pessoa agradável, estudada, posso me relacionar bem com as pessoas, e agora eu tenho condições financeiras de que possa me habilitar a ter alguma posição, né, nesse reino, nessa construção. Então, nessa conversa com Jesus, ele pergunta o que precisava fazer para que ele fosse salvo. Quando ele faz essa pergunta, o que precisava fazer para que fosse salvo, ele já estava reconhecendo que algumas coisas que Jesus havia apontado como característica das crianças, ele mesmo que não tinha. Mas ele queria ter a certeza da boca de Jesus que aquilo que ele possuía também não valia de nada, não servia para mais nada. E essa foi uma tristeza, porque ele teve a resposta de Cristo de que aquilo que ele possuía não valia de nada para o reino de Deus, para habilitá-lo ao reino de Deus, para ser salvo no reino de Deus, que era a sua riqueza, que era o seu dinheiro, e aí ele vai sozinho para casa agora, rejeitando a Cristo e também querendo não aceitar o conselho ou a oportunidade que o Senhor deu. Qual é o problema do dinheiro? Tem algum problema ser rico? Sim ou não? Tem problema ser rico, irmãos? Tem problema ser pobre? Tem problema ser pobre? Qual é o problema de ser pobre? Sabe qual é o problema? Não. Eu já quando trabalhei aqui, eu falava que a minha irmã, minha irmã se ela estiver vendo, desculpa, mas a minha irmã, ela fala assim todo ano: irmão, ora por mim, que no final do ano eu vou jogar na Mega da Virada, e se eu ganhar, eu vou aposentar todo mundo da família. Eu falei: eu não quero. Imagina eu aposentado. Eu já sou meio chato trabalhando, fazendo alguma coisa, imagina sem fazer nada à toa, não é verdade? Qual é o problema de ter muito ou de não ter nada? É a motivação.
É a motivação que nos leva. O que a gente não pode ter, irmãos, é dívida. Porque a dívida vai acabar com a sua alegria, a dívida vai acabar com a sua e com a nossa paz, vai acabar com o casamento. O segundo maior motivo hoje de divórcio no Brasil é dívida. Dívida. Então, esse é o problema de você não ter recursos. Mas nós podemos ter uma vida digna com poucos recursos. É mais fácil nós termos mais bens a partir de uma vida simples do que a partir de uma vida mais abastada. E é mais fácil que esses bens perdurem a partir de uma vida simples do que de uma vida mais abastada. Creia. Então, o grande problema da riqueza é a motivação pelo qual nós buscamos o dinheiro. Buscamos ter, lembrando que nós não levaremos nenhum centavinho daquilo que nós temos na nossa conta bancária para a vida eterna. Então, trabalhe para que você possa ter o necessário para que você tenha uma vida digna nessa terra, que lhe proporcione, na medida do possível, a realização de alguns sonhos possíveis, sonhos que vão construir a sua vida, sonhos que vão te aproximar mais de Deus, tá certo? E viva feliz, não permitindo que os recursos que você tenha te afastem de Deus, ok? Então, para que nós possamos ter uma igreja feliz e um discipulado saudável, nós não precisamos de recursos financeiros. Nós precisamos do que as pessoas necessitam hoje. Vida transformando outra vida. O dinheiro, ele pode nos ajudar em muitas coisas, mas o dinheiro não vai trazer para nós o que realmente nós precisamos. Ok? Esse é mais um ponto que Jesus colocou aqui para nós nessa lição. Aí, nós vamos para a lição de quarta-feira e aqui nós vamos já encerrando a nossa recapitulação. Meu filho, uma vez, nós estávamos num concílio, nós trabalhávamos em Goiânia um dia, nessa ocasião que eu vou contar, e aí estava eu conversando com o presidente, eu era o secretário ali, e estava conversando o presidente da associação, o tesoureiro e eu. E nós estávamos falando sobre uma situação que a gente precisava resolver ali. E nós estávamos no hotel com as famílias dos pastores, todos lá da associação. E as crianças queriam brincar de totó, pimbolim, né? Mas precisava de ficha, colocar lá umas fichinhas para que eles pudessem brincar. E eles não tinham dinheiro. E aí, eu ouvi o meu filho falando. A gente é treinado para ouvir a voz dos nossos filhos, né? Então, se ouve uma criança chorando, você já acha que é o seu. Mas eu conheço a voz dos meus filhos e eu ouvi o Emanuel falando bem assim, para os coleguinhas dele. Tá vendo aqueles três ali, ó? Ali está o pastor Fábio, ali está o tio Rogério e ali está o papai. Aqueles três ali, ó, que a gente precisar, é só falar com eles lá que eles dão um jeito para nós. Eles resolvem rapidinho esse negócio das fichas aqui para a gente desse pimbolim. E aí eu ouvi aquilo ali e fiquei pensando assim, qual é a percepção desse menino em relação a gente? Não é porque é o presidente, o secretário, o tesoureiro conversando que falou, o mundo para. Não é assim. Eu tenho plena consciência disso. Mas na cabeça dele, estavam ali os três que se falasse alguma coisa, a pedra virava pão. E aí eu fiquei pensando naquilo ali e depois eu conversei com ele e falei, filho, por que você disse aquilo ali? Não, pai, não, mano. O senhor é o secretário. Mas e daí? Que é o secretário? Grande coisa. E ele fica com esse negócio na cabeça. E vez por outra, ele fala assim, o meu pai, o meu isso e aquilo. Irmãos, a minha mala geralmente fica do lado da minha cama em pezinho assim. Então, tá lá. Às vezes eu uso ela até como um criadinho mudo assim, que eu vou pondo minhas coisas em cima. No dia de viagem é só tirar as coisas, abre, joga a roupa, coisa e vai embora.
Um dia ele falou assim, papai, o senhor vai viajar de novo? Eu falei, vou, filho. Vou viajar de novo. E algumas distâncias lá no Mato Grosso são cruéis. São cruéis. A igreja, Davi, que mais longe que a gente tem, lá no nosso campo, tem outro lá no Mato Grosso, né? Mas a nossa igreja, a igreja mais distante que a gente tem, fica a 1.400 quilômetros da nossa sede. 1.400 quilômetros. E os últimos 500 quilômetros é de estrada de chão. E nesses 500 de estrada de chão, tem mais de 100 pontes. E algumas delas vivem quebradas. E aí quando quebra e você está entre duas quebradas, você fica lá, né? Então é assim. E ele perguntou, você vai viajar de novo, pai? Eu falei, vou, filho. E a mãe falou assim, filho, o seu pai está indo servir a igreja. E a gente tem buscado ensinar para eles que não importa o que eles decidam fazer na vida quando eles crescerem, que eles escolham algo que vá abençoar pessoas e que eles sejam missionários. Serviço é algo que a gente aprende desde cedo para que outras pessoas possam ser muito felizes. Não é verdade? Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva as pessoas. Há uma citação de Ellen White que diz assim, que no céu ninguém é medido pela sua escolaridade, pela sua influência financeira ou por situações de reconhecimento humano. No céu, todas as pessoas consideradas grandes serão medidas pela sua capacidade em que amaram pessoas aqui na terra e em que serviram umas às outras aqui na terra. Então, na briga dos discípulos em querer ser maiores, melhores, quem vai sentar do lado direito, do lado esquerdo, quem vai comer com o garfo tal, quem vai comer primeiro ou depois, na igreja de Deus, o que vale a pena é o serviço. E eu aprendi uma coisa aqui de comida, tá, irmãos? Eu aprendi uma coisa aqui em Formosa muito bacana. Vale muito a pena ser o último. Ainda mais quando as irmãs deixavam o arroz grudar no fundo da panela. Então, era bênção. Então, seja o último. Sirva as pessoas. Não se importe de fazer do outro mais importante na sua vida. E você vai ter uma vida feliz, uma vida mais útil, porque talvez a maior tristeza da vida seja a gente chegar no final dela, olhar para trás e perceber que nós fomos inúteis. Nós não servimos para muito mais coisa. E por fim, irmãos, na história de Bartimeu, que é a que encerra aqui a lição, nós temos aqui Jesus fazendo uma cura. Na lição da semana passada, Jesus também cura um cego. E agora Jesus cura um outro cego. Esse cego agora, ele clama a Jesus e reconhece a Jesus como filho de Davi. Naquele cego lá da semana passada, provavelmente ele já devia ter enxergado alguma vez na vida, porque na Bíblia fala que ele está vendo vulto como se fosse de árvore, então ele tinha alguma imagem na sua cabeça já. E agora Bartimeu, ele diz que gostaria de voltar a ver, ou seja, ele também provavelmente já tinha visto algumas coisas, e ao falar filho de Davi, provavelmente ele já tinha ido à igreja, ele já tinha lido isso em algum lugar. Enfim, o fato é que Jesus restaura a sua visão e ele serve agora como uma testemunha do Senhor para outras pessoas. Quando essa igreja foi construída, me ajuda aí, Davi, se eu vou acertar na história. Eu me lembro, Delma, que uma vez vocês me contaram aqui que as paredes, acho que foram essas aqui, foram construídas por fora da parede antiga. E aí, que é essa parede aqui. E aí, quando a parede estava toda levantadinha, as de dentro quebrou aqui e tal, e a igreja estava pronta. No pirilim-pim-pim, todo mundo entrou dentro e tal. A igreja, a primeira igreja, ela foi bonita na sua época, e foi melhorando, e estava melhorada, e era maravilhosa. E hoje está maravilhoso, e daqui a um tempo vão inventar alguma coisa para deixar ela ainda mais bonita. E sempre vai melhorando alguma coisa. Tem alguns planos, né, Davi, enfim.
o crescimento e a visão da Bíblia, da caminhada, do discipulado, ela é progressiva. A gente só não pode, irmãos, nos acostumar com o que a gente, no lugar onde a gente está e do jeito que a gente é. Você só não pode querer permanecer do jeito que você está assim para o resto da vida. Perfeito só quando Jesus colocar a cerejinha em cima do seu bolo, assim, quando ele voltar. Mas até lá, saiba que o Espírito Santo trabalha em você, saiba que o Senhor deseja agir em você, mas que exige de você movimento para que você não seja uma pessoa estática, parada, que não tenha crescimento, ok? E assim nós vamos propagando e ensinando a outras pessoas o que é a igreja e o que é o discipulado. Aqueles que têm mais experiência, buscando ensinar os que têm menos experiência, cada um buscando viver uma vida cristã correta, digna, fiel e sendo visto por outras pessoas, e cada um de nós servindo como exemplo para abençoar a vida de outras pessoas. E assim nós vamos contribuindo, de uma forma silenciosa ou não, para que o reino de Deus seja estabelecido e a gente vá crescendo e outras pessoas vão se tornando cristãos, apaixonados por Jesus, através daquilo que Ele faz em nossa vida. Tá bom? Deus nos abençoe grandemente e que tudo aquilo que a gente sabe a gente consiga viver para a honra e a glória dEle. Tá bom? Deus abençoe.